E já que esse é um vídeo de primeiras impressões, dá para entender por que esse bar, sendo o primeiro de toda a Guatemala a servir cerveja de barril, era o favorito do Che Guevara. E essa cerveja aqui maravilhosa, R$22, 35 quetzales, mano, esquece. Tintim. Tudo que eu li sobre bebidas, comidas da Guatemala, tava lá. Você tem que tomar a picona. Lá ele. Não me pergunte como, mas estava andando, na hora que eu olho pro lado, minha amiga Letícia está com a criança no colo. Bom, uma das coisas que me encanta daqui da Guatemala é o seguinte. Primeiro, um fato curioso. A moeda da Guatemala, o quetzal, é a moeda mais forte de toda a América Latina. Para vocês terem uma ideia, o valor dela em relação ao dólar mudou praticamente nada nos últimos 20 anos. Em respeito ao meu público, eu estou indo agora no McDonald's da Guatemala para ver se tem alguma coisa diferente aqui nesse McDonald's guatemalteco. Mano, eu diria que impressionante o quão gente boa são os guatemaltecos. Sem sacanagem. E eu acho que é uma qualidade da América Central como um todo, porque, véi, eu já fui na Costa Rica e eu nunca encontrei um costarriquenho, um tico, como eles dizem, que seja otário, que seja chato, frito. Os caras são muito sangue bom. Aqui na Guatemala, véi, é bizarro o tanto que as pessoas são legais e de uma forma legítima. Eu não sinto que eles estão querendo te vender alguma coisa o tempo todo, o que acontece muito, né, quando você é turista, etc. Mas aqui não, aqui eu sinto de verdade uma gente boice das pessoas legítima. Então, mano, na moral, pontos demais pra Guatemala. Fala, mis parceiros, mis cuates, mis serrotes. Estamos aqui hoje na Guatemala, nesse país maravilhoso que eu quero conhecer já tem tempo. Estamos aqui na Guatemala City, Ciudad de Guatemala, ela que é a maior cidade da América Central. São 3 milhões de habitantes. A cidade de Guatemala, ela tem nada mais, nada menos do que 22 zonas. Então ela é dividida em várias zonas, algumas não se recomenda conhecer porque é bem perigoso, outras dizem que é absolutamente fantástica, que é a Zona 4, que eu tô doido para conhecer. Eu tô aqui no meio dos pombos, na Praça da Constituição, onde o neném chora e a mãe não escuta. Então vem comigo e vamos ver o que essa cidade apresenta para nós. Eu tô aqui com a minha cerveja Galo, vulgo Brahma da Guatemala, e eu posso dizer para vocês uma coisa, tranquilo. Eu não vejo turista aqui e eu gosto muito disso. Mas eu sinto uma vibe assim muito nativa. Respeita a cultura local, muita barraquinha, mas não tem turista, velho. Coisa maravilhosa. Uma parada que eu tinha lido a respeito era que aqui era uma cidade super limpa. Assim, sinceramente, não acho que é o caso não. Não sei se é por causa do feriado e que a rua tá muito cheia, mas dizer que aqui é limpo, mano. Eu vi 2 vídeos que retratavam isso, assim, então eu tô até um pouco surpreso, assim, porque realmente limpo não, eu descreveria como incrível, eu descreveria como suco de América Latina, mas limpo não. Nosso suquinho de América Latina com força. Estamos aqui, ó, hoje é feriado do trabalhador, 1º de maio, e tá uma caralhada de partido político, caixa de som pra todo lado, aqui ó, pra vocês verem. Essa aqui que é a Sexta, que é tido como o principal lugar aqui, centro comercial da cidade. Que eles chamam aqui como se fosse a Times Square deles. Tem até um ditado popular que eles falam aqui, o sextou deles é cestear, vamos a cestear, que é basicamente essa rua aqui que é a principal. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que tem muitas pessoas que estão parando aqui na frente de uma galeria. E as pessoas estão parando porque foi um líder estudantil
que estava reivindicando direitos e a polícia assassinou ele brutalmente. Foi o que me passaram essa informação aqui. Inclusive uma placa aqui na frente da galeria. Nós estamos entrando aqui agora, dentro da galeria, porque diz que tem um bar aqui que foi o primeiro bar a servir cerveja de chopp, né? Cerveja de barril. Uma das coisas que mais chamou a atenção na Guatemala foi o quanto as pessoas eram gente boas e solícitas. Elas sempre queriam ajudar de alguma forma e não cobravam nada, então dava para ver que era uma ajuda bem legítima, como esse senhor aqui. Han dicho, sí, que é o bar de Che Guevara, ¿no? Sí, cuando, si ustedes pueden mañana venir, va a estar abierto y hay, a veces hay música en vivo de marimba y ustedes van a ver que esto es... ¿Y qué recomiendas que uno tome o coma ahí? Bueno, lo primordial es que nos dan lo que nosotros llamamos chibolas. Ah, que eso Sí. Es la cerveza negrita y la... Sí, la clara, oscura o mixta. Mano, vocês acreditam que o bar estava fechado, velho? Tava fechado essa bagaça, que é feriado, né? Mas a gente veio tomar uma aqui e eu prometo pra vocês que eu voltarei e vocês terão conteúdo sobre esse bar. Uma coisa que me chamou bastante atenção negativamente, esse monumento aqui que fizeram para as crianças, para as meninas da Guatemala. Faz mais ou menos 6 anos, no dia 8 de março, 41 meninas que estavam num orfanato, crianças de reabilitação, que os pais levavam as crianças para lá por mau comportamento, deixavam as crianças lá e as crianças ficavam trancadas, ou seja, sabe-se lá o que acontecia com essas crianças, né? E elas ficavam trancadas e elas estavam cansadas de passar por diversos tipos de abuso e começaram a colocar fogo nos colchões para que alguém ajudasse elas a saírem dali. E o que aconteceu foi que, basicamente, ninguém abriu a porta para elas e as 41 crianças, meninas, foram incineradas. Então, assim, a praça da Constituição é um marco de lugares importantes, lugares para dar voz ao povo, né, para as pessoas que já não estão mais aqui. Então, e uma coisa que chama a atenção é que, bem explícito assim, na placa de homenagem às crianças, colocando a culpa no Estado, né, de que eles são responsáveis por isso. Então, vai aí um dado extremamente triste. E aproveitando que a gente estava de bobeira, eu aproveitei para fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é visitar o mercado central da cidade que eu tô. Não, quem vier aqui tem que, sim ou sim, veio na cidade da Guatemala, tem que vir nesse mercadão aqui, porque bonito, viu, velho? Lembra o mercado central de BH, só que menos bonito, que é o de BH é o melhor do mundo. Não, conversando aqui com uma senhora que trabalha no mercado há muitos anos, ela estava contando algumas, né? Eu perguntei para ela o que faz o mercado aqui especial, o que é único. Ela falou que é o mercado com mais diversidade, onde você realmente consegue encontrar de tudo aqui da Guatemala. Então, por exemplo, essa loja aqui é de eventos, né? Você vai casar, você vai fazer festa de 15 anos. E aqui é o único mercado que você realmente consegue encontrar de tudo. Você vai ter algum evento de casamento, aniversário, né? Você quer fazer um churrasco, que também tem a área só de carniceria, de açougue. Você quer comer comida típica, você vai encontrar comida típica. Você quer decorar a sua casa, também estou passando aqui agora por uma área que é muito voltada para decoração de casa. Então, é bem único e foi o primeiro mercado da cidade, em mais ou menos 1890. Então tem muitos e muitos anos. Ele foi destruído várias vezes por causa de terremotos, mas hoje em dia assim, ele está como está, digamos assim, desde 1980. Ele tem 2 andares, um mais subterrâneo, que construíram para não tapar uma igreja que tem aqui atrás do mercado. Então assim, muito bonitinho, muito arrumado. E até agora eu confesso que eu não vi gringo.
Então assim, acho que é um ponto positivo. Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, como estava tapando, né, o mercado tem muitos anos, e como o mercado estava tampando a fachada da igreja, o governo fez, né, forçou com que o mercado entrasse um andar para baixo da terra. E conversando aqui com algumas pessoas, isso foi um grande erro do governo aqui, da prefeitura, melhor dizendo, porque é um lugar muito emblemático, né, aqui da cidade. E você colocar ele embaixo da terra perde-se um pouco o charme. Não me pergunte como, mas estava andando, na hora que eu olho pro lado, minha amiga Letícia está com a criança no colo. Realmente. Seguimos. E um fato curioso aqui sobre o mercado central da Guatemala. Pela Guatemala estar muito perto do México, o que acontece? Eles têm uma culinária muito parecida. Eles usam muito da tortilha aqui. Então eu tô aqui nessa lojinha, olha só que bonitinho esse negócio de guardar tortilha. Aqui ó, cheio dos negocinhos. Tampa. É isso aí. Por motivos de sim, comprei aqui uma camisa da Seleção da Guatemala que eu achei bem linda. Paguei 90 quetzales, dá mais ou menos ali seus $12. O pessoal aqui é a mesma pegadinha da Colômbia. Se você olhou para a loja, ele só falta empurrar você dentro dela. Vem preço, vem aqui, o que você quer, o que você deixou de querer? Loucura, tá? 215 lojas aqui no total e tem literalmente loja de tudo, ó. Estamos chegando aqui agora na parte do papazinho, das comidas guatemaltecas de todos os cantos. Vamos dar uma olhadinha. O que não falta aqui é restaurantezinho, viu, velho? Tem muito restaurante. Os famosos comedores. Se você é o tipo de pessoa que curte comida de rua, comida de mercadão, gosta de saber um pouquinho mais também sobre a bebida do lugar, né? Como é que é a cachaça da Guatemala? Não deixe de assistir o vídeo de comida de rua da Guatemala. Bom, uma das coisas que me encanta daqui da Guatemala é o seguinte. Primeiro, um fato curioso. A moeda da Guatemala, o quetzal, é a moeda mais forte de toda a América Latina. Para vocês terem uma ideia, o valor dela em relação ao dólar mudou praticamente nada nos últimos 20 anos. Para pensar como é que era o dólar para o real há 20 anos atrás. O quetzal ele se manteve estável todo esse tempo. E aí uma outra coisa também que eu acho legal é a nota, se chama quetzal, né? O valor dele, o nosso real é o quetzal deles. Os quetzais são os pássaros, um dos pássaros mais famosos da Guatemala, como se fosse, não sei, talvez a nossa arara. E me chama a atenção que eles quiseram fazer uma homenagem para esse pássaro, porque antigamente, há muito tempo atrás, os povos maias, eles usavam as penas dos quetzais como dinheiro. Então eles fizeram essa homenagem, inclusive na própria nota você pode ver aqui o desenho do quetzal. Então assim, eu acho um dinheiro bonito, a homenagem legal e super interessante. Mas jamais na minha vida eu ia pensar que o tal do quetzal é a moeda mais forte da América Latina. Então fica aí para vocês. Bom pessoal, vocês lembram que a gente estava tentando vir aqui no El Portal, que é o primeiro bar que serviu cerveja de barril aqui na cidade da Guatemala, lá em 1930 e poucos. E também era um dos bares favoritos do Che Guevara. Diz que o Che Guevara, quando estava aqui na cidade da Guatemala, enchia o caneco aqui. Eu, como sou uma pessoa que me gosta de conhecer bares, ver o preço da cerveja, como é que é essas coisas todas, diz que tem um tipo de cerveja aqui, que é a Tivola. Você mistura a cerveja clara com a escura. E se você não tomou isso na Guatemala, você não veio aqui. Então, bora dar uma conferida. Mano, uma parada que me chama a atenção, esses bares aqui lembram bastante os bares da Espanha. Tipo assim, uma decoração bem rústica, iluminação indireta, muita madeira. Então assim, é tranquilamente o tipo de boteco que eu teria uma continha no meu nome. E aqui, olha só que maneiro, graças. Eles dão tapas de graça. Isso aqui a gente não pediu, não pedimos.
A gente simplesmente pediu a cerveja e eles dão de graça a comida. Como não se apaixonar? Bom, dito e feito, né? Tem que seguir a tradição. Se o bar foi o primeiro a servir cerveja de barril, vou tomar a tal da Tibola, que é cerveja clara e escura misturada. Então, tchim-tchim. Tem um pouquinho do doce na cerveja escura, mas não o suficiente para me incomodar. Temperatura tá ok, não é gelada, não existe cerveja gelada igual no Brasil. Mas assim, bem tomável, de boa. Eu fico aqui o dia inteiro se deixar, tranquilão. E já que esse é um vídeo de primeiras impressões, dá para entender por que esse bar, sendo o primeiro de toda a Guatemala a servir cerveja de barril, era o favorito do Che Guevara. E essa cerveja aqui maravilhosa, R$22, 35 quetzales, mano, esquece. A primeira impressão é a que fica, né? Ficou bem. Mano, uma outra coisa também que me chama a atenção demais aqui, vim no Mercado San José, que é numa área um pouco mais afastada, assim, dizem que não é tanto pro turista. E aqui por ser o dia 1º de maio, velho, eu estou chocado como que na Guatemala, na cidade da Guatemala, as pessoas respeitam o feriado do dia 1º de maio, mano. No Brasil eu tenho a impressão que é um feriado para os comércios fazerem dinheiro, né? E tipo assim, mano, o que você quiser fazer, você consegue. Aqui estão me falando que assim, tá em 10% da capacidade, tá muito vazio. Falando, cara, você tem que vir aqui dia de domingo, que isso aqui é lotado. Olha como é que tá vazio. Mas aqui lembra um pouquinho, em proporções bem menores, o Tepito, né, que é o bairro mais perigoso da cidade do México. Muita feirinha na rua, assim, você consegue encontrar de tudo. Você não vê turista. Algumas estruturas cobertas, assim. Tepito é gigantesco, né? São 3 quarteirões, 4 quarteirões. Lojas infinitas, aqui é bem menor, mas tem algumas similaridades assim. É numa área que dizem que não é, né, o Tepito dizem que é a área mais perigosa. Aqui não aconselharam a gente a sair andando por aí, então vamos lá, né? Mano, descemos num lugar aqui agora para comer, num restaurante, numa estrutura igual aos Estados Unidos, velho. Nesses parquezão assim, KFC, McDonald's. E uma curiosidade, assim, eu tava viajando aqui. Véio, esse tipo de estrutura, assim, de parque com várias fast food, é uma parada que você não vê na América do Sul. Não vê na América do Sul, mas aqui na América Central, Guatemala, Costa Rica, né, que são Américas... né, que são países mais perto dos Estados Unidos, é bem notório assim as influências. Doido demais. Em respeito ao meu público, eu estou indo agora no McDonald's da Guatemala para ver se tem alguma coisa diferente aqui nesse McDonald's guatemalteco. Ó, já vou falar para vocês que eu vi aqui o McFlurry Cappuccino Oreo. Revolução das máquinas, hein? Tem que respeitar. Isso aí eu nunca vi no Brasil, não. Algumas das coisas que me pareceram mais esquisitas foram misto quente com feijão, wrap de guacamole, batata rústica, Sprite de limonada rosa e é lógico que eu tive que pedir alguns para dar o meu veredito. Bom, para fazer uma comparação e ter primeiras impressões reais, tem que ir no McDonald's, né? Peguei aqui a batatinha rústica. A batatinha rústica. Eu tenho 95% de certeza que eles fazem ela na mesma gordura do Chicken Nuggets, porque tem um pouquinho de gosto de Chicken Nuggets. Eu gosto. É comida lixo, né? Mas eu amo. E aqui o Sprite, o Spritezinho de frutas rojas, frutas vermelhas. Delicinha, delicinha. Gostei. Nó doce, mas é bom. Amo.
Estamos aqui na Zona 4. A Zona 4 que é a zona mais platuda, a zona, digamos assim, que fica mais os gringos, que o dinheiro está mais concentrado e dá para ver bem claramente, assim, pela arquitetura, pelos bares. Aqui você não vê, por exemplo, mendigo. É uma área bem bonitinha, bem agradável. Que, inclusive, é uma área que em 2001, no início dos anos 2000, era uma área bem depredada, assim, bem feinha. Só que aí um grupo de empresários pegou, injetou uma grana para dar uma revitalizada. E agora é isso aqui, velho. Bonitaço, viu? Ó, moraria aqui tranquilinho. Bom, como a ideia do vídeo é fazer umas primeiras impressões da cidade de Guatemala, sentei aqui na Zona 4, que é a zona mais boêmia, né, como se fosse a Savassi de Belo Horizonte, Taimbibi de São Paulo. E quanto que custa uma cerveja dessa daqui, que pra mim é a minha favorita das guatemaltecas? 30 quetzales, que dá mais ou menos 20 reais. Uma Coca-Cola dá o equivalente a 13 reais, são 20 quetzales. E um drink, um Moscow Mule, dá ali os seus 55 quetzales, ou seja, dá uns 35, 37 reais. Então, não é tão barato, mas também estamos na área mais cara da cidade. Então, acho que é justo, é o que você pagaria talvez, né, em Taimbibi, na Savassi, na Lapa da vida. Então, tchim-tchim. Sim? Bom, meus amigos, minhas amigas, mis serrotes, mis chucos, é com grande felicidade que eu termino esse vídeo. E eu gostaria de fazer um último adendo que eu já falei nesse vídeo, que as pessoas na Guatemala são as pessoas mais queridas que eu já vi no mundo. Eu já viajei 22 países e eu posso falar que eu nunca vi nada igual. Então, assim, somente experiências lindas. E eu recomendo você que está vendo até esse momento de realmente vir visitar a Guatemala de coração aberto, que a parte de flores, do vulcão, isso tudo, as pessoas são o que fazem esse lugar muito especial. Então, espero que vocês tenham curtido e nos vemos na próxima em mais um videozinho.